Fala galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre diagrama de estado físico. E eu começo te perguntando, o álcool que você tem em casa é uma substância pura ou uma mistura? Boa pergunta, não é? Fica aqui que você vai descobrir. Solta a vinheta aí! Se você não pegou ainda o seu caderno e a sua caneta, corre lá e pega. Você não pode perder essa aula, você não pode deixar de estar anotando essas informações essenciais que serão passadas hoje. Beleza? Vamos lá. Então, vamos falar sobre diagrama de estado físico, suas mudanças de estado. E quando eu falo disso, eu estou tratando justamente dos estados de agregação da matéria, que são três. O estado interessa, o estado líquido e o estado gasoso, tá? Eu vou até vir aqui, ó, para pertinho do estado gasoso. Imagine que você forneceu uma determinada quantidade de energia para a água no estado sólido. Por exemplo, você deixou o gelo no sol. O que vai acontecer com ele? Ele vai começar a passar para o estado líquido. Ele vai começar a descongelar. E esse processo de passagem do sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Bom, mas imagine que você pegou uma determinada quantidade de água e você colocou nessas cubinhas, nessa forminha de fazer gelo. E você colocou água e colocou lá no congelador. O que vai acontecer? A água que está no estado líquido, ela vai passar do estado líquido agora para o sólido, tá? Num processo que nós chamamos de solidificação. E esse, eu diria que é um dos mais conhecidos. Porém, a gente pode ter outras transformações ao fornecer energia, ou seja, quando absorve energia ou quando libera energia. Por exemplo, na passagem do estado líquido para o gasoso. Você pegou, por exemplo, uma panela e você colocou no fogo, tá? E ligou. Colocou lá, deixou ligado por um tempo. O que você observou? A água que estava ali na panela, ela começou a borbulhar. E ela começou aos poucos a passar do estado líquido para o estado gasoso através de um processo que nós chamamos de vaporização. A vaporização, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser chamada de evaporação ou ebulição. A evaporação é a passagem do líquido para o gasoso de forma lenta. Já a ebulição é o mesmo processo, a passagem do líquido para o gasoso, porém, esse processo ocorre de forma rápida. Então, quando você coloca água na panela e você aquece, é uma vaporização? Sim. Mas de que tipo? Evaporação ou ebulição? É justamente a ebulição. Por quê? Porque é uma passagem rápida. E quando é que eu tenho evaporação? Quando eu, por exemplo, pego uma roupa e penduro no varal. Então a roupa começa a secar, a água presente na roupa começa a evaporar, ou seja, ela vai passando do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta. Podemos ter também o processo contrário, que seria a passagem do estado gasoso para o estado líquido, que é a chamada condensação ou liquefação, que é quando chove. Então, devido a uma variação de energia existente ali nas nuvens, essa variação de energia vai fazer com que as partículas elas comecem a se agregar, se juntar, vai ficando pesado, pesado, até formar uma gotinha que cai na forma de chuva. Tá? Podemos também ter a passagem do estado sólido direto para o gasoso. Nossa, mas como isso é possível? Eu acredito que vocês já ouviram falar nas bolinhas de naftalina. Isso, aquelas bolinhas que a mãe, a avó colocam no armário, colocam lá dentro do guarda-roupa para espantar barata. Não sei se vocês já perceberam que, às vezes ela foi lá e colocou a bolinha. Dias depois, quando eu olhei, a bolinha não estava lá. O que foi que aconteceu? A barata levou? Não, não, a barata não levou nem comeu. Ocorreu um processo de transformação, em que a bolinha de naftalina que estava no estado sólido passou diretamente para o estado gasoso. E esse processo nós chamamos de sublimação. É possível também ter esse processo contrário, passando do estado gasoso para o estado sólido. Então quer dizer que eu tenho algo gasoso
e ele pode voltar, ele pode virar sólido. Me dá um exemplo. A chuva de granizo, tá? A chuva de granizo é um exemplo disso. A variação de temperatura aqui e de pressão é tão grande que faz com que a água que está no estado gasoso, ela passe diretamente para o estado sólido. São aquelas pedras de gelo que eu acho que vocês já viram que são que é uma chuva característica de regiões como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Tá bom? Então, espero que seja claro para vocês. Então, faz a tua anotação, faz o desenho, tá? Coloca aí o gelo, a água e aí a nuvem e coloca essas transições. Beleza? Bom, quando nós falamos nesse estado de agregação, nós podemos representar esse comportamento através de um gráfico, como esse, ó, que é o gráfico de uma substância pura. A água, por exemplo. O que nós conseguimos observar através desse gráfico? Que esse gráfico apresenta uma região do ponto de fusão, no caso da água, que é 0 graus Celsius. Então, quando a água está a 0 graus, nós dizemos que esse é o ponto de fusão dela. Qualquer região aqui abaixo de 0 graus, a água vai estar em que estado? Sólido. Então, ó, se eu colocar pontos aqui, ó, em qualquer uma dessas regiões aqui, dessa região que está marcada de vermelho, a água vai se encontrar no estado sólido. Quando eu chego nesse ponto aqui a 0 graus, em que eu observo que a temperatura não mais varia, tá vendo? A temperatura está constante. O que é que está variando? O tempo, tá? Então, o tempo está passando e a temperatura é a mesma. No entanto, o que eu observo? Uma mistura de fases entre o estado sólido e o estado líquido. Então, aqui é como se a água estivesse começando a descongelar, tá? Então, ela está nesse período de transição aqui. Quando eu chego nesse ponto aqui, que eu vou inclinando aqui a minha curva, o que é que eu começo a observar? A água que estava numa transição sólido-líquido, quando ela atinge esse ponto aqui, ela passa a estar totalmente líquida. Então, qualquer um desses pontos que eu pegar aqui, ó, nessa parte vermelha, nessa região vermelha, a água vai estar em que estado? No estado sólido, perdão, no estado líquido. Quando eu chego nessa região aqui, nesse ponto, aí eu passo a ter outra transição, que é a transição relacionada ao ponto de ebulição. Então, o que seria esse ponto de ebulição? É a passagem do estado líquido para o estado de vapor. Então, aqui inicia uma transição líquido-vapor, 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 até chegar aqui. Ó. Quando eu chego aqui, essa região que eu destaquei aqui em preto, ela começa a passar diretamente para o estado de vapor. Outro aspecto que eu quero destacar para vocês é que nesse tipo de gráfico, nós chamamos essas duas regiões de primeiro e segundo patamar. Então, o que seria esse primeiro e segundo patamar? Seriam as duas regiões em que há uma constância na reta. Você pode ver que a reta está constante no ponto de fusão e no ponto de ebulição, ok? Então, esse gráfico, que tem um patamar no ponto de fusão e um patamar no ponto de ebulição, é característico de uma substância pura, ok? Tá claro para você? Vamos lá. Porém, eu posso ter também diagramas para misturas, como uma mistura água e açúcar. Mas vale ressaltar que o comportamento do gráfico, o formato do gráfico, vai ser um pouco diferente de quando eu tenho uma substância pura. Percebam a inclinação do diagrama da água e açúcar no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Vejam que eu não tenho aquela região constante que eu observava lá na substância pura, nem no ponto de fusão, nem no ponto de ebulição. Aí eu te pergunto, nós temos aqui no ponto de fusão um patamar, sim ou não? Não, não temos um patamar. O patamar seria aquela região constante em que a temperatura não estaria variando, tá? Então, nem temos isso para o ponto de fusão, nem temos isso para o ponto de ebulição.
Então, vale a pena destacar que uma substância pura, nós temos dois patamares, um no ponto de fusão e um no ponto de ebulição. No caso de uma mistura como água e açúcar, nós não temos a presença de patamar, tá? Então, anota aí, tá no teu caderninho, essa informação é extremamente importante. Porém, nós temos também os diagramas para as chamadas misturas especiais, tá? E eu quero falar de maneira específica agora da mistura eutética. Então, o que seria essa mistura eutética? Seria a mistura em que tem um diagrama de fases em que a região constante fica justamente no ponto de fusão, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Então, essa região constante é no ponto de fusão. O ponto de ebulição é variável. Então, aí eu vou mais uma vez recapitulando. Quando eu tinha uma substância pura, eu tinha dois patamares, um no ponto de fusão e um no ponto de ebulição. Quando eu tinha uma mistura, que não é uma mistura especial, como a água e o açúcar, eu não tinha patamar. Quando eu tenho uma mistura especial, como a eutética, por exemplo, eu tenho um patamar do ponto de fusão e não tenho de ebulição. Um exemplo de uma mistura eutética é justamente a da soda. Essa utilizada em construção, tá? Que é uma junção entre o estanho e o chumbo. Então, para esse tipo de amostra, nós temos um gráfico que pode ser representado dessa forma, em que a região constante, o patamar, está justamente no ponto de fusão. Outro exemplo de uma mistura eutética é o gelo e o sal. Então, se você tiver uma mistura gelo mais sal, se você pegar o sal e adicionar o gelo, você tem a chamada mistura especial do tipo eutética. E o gráfico que melhor representa esse tipo de mistura é esse, em que, mais uma vez, eu destaco para vocês, eu tenho uma região constante, eu tenho um patamar no ponto de fusão apenas. Outro tipo de mistura especial é a que nós chamamos de mistura azeotrópica. Então, a mistura azeotrópica ela vai apresentar uma região constante agora no ponto de ebulição, ok? E o ponto de fusão ele vai ser variável. Um exemplo disso é o álcool comum, o álcool que você tem em casa, tá? Aquele álcool 96%, em que esse álcool apresenta 96% de álcool propriamente dito e 4% de água, tá? Então, essa mistura, nós dizemos que ela é uma mistura especial do tipo azeotrópica. Só recapitulando os gráficos que nós vimos até agora. Então, número 1, de uma substância pura, em que vai apresentar dois patamares, um no ponto de fusão e um no ponto de ebulição. A mistura como água e açúcar, em que nós vamos ter, não vamos ter a presença de patamares, nem no ponto de fusão, nem no ponto de ebulição, e as misturas especiais, que são elas, a do tipo eutética e azeotrópica. A mistura eutética é aquela que apresenta um patamar no ponto de fusão, e a mistura azeotrópica é a que apresenta um patamar no ponto de ebulição. Ok? Tá claro para você? Se você não entendeu, deixa suas dúvidas na descrição abaixo, ok? Galera, essa foi a aula de hoje. Queria pedir mais uma vez que se você não se inscreveu no canal ainda, corre lá e se inscreve. É o canal 100, canal de Ciências Exatas e da Natureza. Curte também a nossa página e não esquece de ativar o sininho, tá? Aciona o sininho de notificações porque é extremamente importante. Porque sempre que eu estiver postando uma aula, ela vai estar chegando a notificação para você, tá? Se você não fizer isso, você não vai ficar sabendo o que eu estou colocando de mais recente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e eu encerro dizendo: valeu, galera do mal. Eu vejo vocês no céu. Tchau.